Oi, turminha amada do Chácara Kids, tudo bom com vocês? Eu tô muito feliz de estar aqui novamente com vocês, nesse papo gostoso que nós temos tido sobre confiança, hein? E nós sabemos e estamos aprendendo que confiança é aprender a viver como quem acredita que Deus está sempre com você. E essa atitude na qual nós temos de confiar em Deus, não importa o que aconteça, me faz lembrar do nosso versículo deste mês. Vamos lá lembrar? Por isso, podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é meu ajudador, portanto não temereis. Em Hebreus 13:6. E hoje, crianças, nós continuaremos a aprender essa confiança em Deus através da grande história de Deus, a Bíblia. A Bíblia nos ensina muitas coisas e hoje nós vamos continuar lá no livro de Atos dos Apóstolos, que está lá no Novo Testamento e conta a história da igreja primitiva, como a igreja começou. E na história anterior, nós vimos que Deus cumpriu aquilo que Jesus havia dito, de enviar o ajudador, o Espírito Santo, para a igreja, o povo de Deus, falar sobre ele, dizer sobre as boas novas. E através da ajuda do Espírito Santo de Deus, a igreja primitiva cresceu. E os seguidores de Jesus, incluindo os apóstolos Pedro e João, foram muito importantes para isso. Mas como sabemos, Pedro e João eram pescadores antes de serem discípulos de Jesus. Eram homens comuns. E eles andaram com Jesus e tiveram as suas vidas transformadas pelos ensinos que Jesus apresentou a eles. E agora, com a ajuda do Espírito Santo, eles caminhavam e onde encontravam pessoas, falavam desse grande amor de Jesus. E aí eles continuavam guiando, encorajando, falando de Jesus para as pessoas e ensinando as pessoas que decidiam a seguir a Jesus. E certo dia, Pedro e João estavam indo para o templo para orar. Mas antes mesmo que eles pudessem entrar no templo, um homem paralítico estava à porta, um homem que não andava, pediu dinheiro: "Senhor, por favor, me ajude, me ajude." Este homem ficava lá no templo todos os dias pedindo ajuda. E aí, Pedro olhou para ele. E aí esse homem, esperando que Pedro fosse dar o dinheirinho que ele tanto precisava, Pedro falou bem assim para ele: "Não tenho", vou ler para vocês, crianças, "não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande." Crianças, imediatamente aqueles pés daquele homem, aqueles tornozelos, eles voltaram ao normal. Eles foram curados e Pedro o ajudou a se levantar e imediatamente ele ficou em pé e passou a andar, crianças. E esse homem, ele entrou pulando e louvando a Deus no templo. E as pessoas que conheciam aquele homem, porque ele ficava ali pedindo esmolas, pedindo dinheiro, né? Ele não podia andar, ficaram espantadas. E como que isso aconteceu? E as pessoas começaram a vir em volta dele, começaram a se amontoar em volta dele, e veio um monte de gente, virou uma multidão. E aí Pedro falou: "Povo de Israel", vou ler para vocês também, crianças, porque ficam surpresos com isso? Porque olham para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou devoção? Pois foi o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, quem glorificou seu servo Jesus, a quem vocês traíram e rejeitaram diante de Pilatos, apesar de ter ele decidido soltá-lo. Pedro, então, crianças, começou ali a compartilhar sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, sobre os ensinos de Jesus. Explicou que Jesus, ele morreu, mas morto ele não ficou. Foi ressuscitado por Deus para a salvação de pecados. E lá em Atos 3, versículo 16,
Pedro olhou para aquele homem que havia acabado de ser curado e falou bem assim: pela fé, no nome de Jesus, este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante de seus olhos. Crianças, Pedro sabia que Deus tinha dado uma oportunidade para ele falar e ensinar sobre Jesus e assim ajudar as pessoas a entenderem sobre Jesus e quem Jesus realmente era e por que ele veio. E Pedro, ele foi muito esperto. Ele deu checkmate para as pessoas. Ele falou assim: agora arrependam-se e voltem para Deus, para que seus pecados sejam apagados. Crianças, centenas de pessoas ouviram aquelas palavras e aceitaram a seguir Jesus e começaram a querer saber mais desse Jesus, desse Deus que salvava, que lavava de todo pecado. E aí, criança, a igreja foi crescendo e já eram mais de 5.000 pessoas convertidas a Jesus. E, como sempre, crianças, os líderes religiosos não gostaram nada dessa história, dessa movimentação. Eles ficaram tão bravos com Pedro e com João por conta dessa muvuca lá no templo que eles mandaram eles passarem lá na prisão. Vão ficar à noite aí para ficar quieto e não ficar falando nada para ninguém sobre esse tal de Jesus. Na manhã seguinte, eles foram levados lá para a presença dos anciãos e dos mestres da lei, Pedro e João, para se explicarem. E entre esses líderes religiosos, essas pessoas muito importantes, estava lá um homem, o sumo sacerdote chamado Anás, junto com outros membros da sua família. Só gente importante, só gente, muito séria. Então, estes homens começaram a perguntar, a questionar severamente Pedro e João acerca do que eles estavam falando, dessas coisas impossíveis em nome de Jesus que estavam acontecendo. E eles queriam saber em nome de quem que eles estavam falando, por que que eles estavam falando, por que que eles tinham curado esse homem paralítico. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, falou bem sério diante destes homens. Eu vou ler para vocês, crianças. Autoridades e líderes do povo, estamos sendo interrogados hoje porque realizamos uma boa ação em favor de um aleijado. E os senhores querem saber como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Ai, crianças, até me arrepia. Mas elas falaram com tanta convicção porque o Espírito Santo estava com eles ajudando. E imediatamente foi como um soco no estômago daqueles líderes religiosos, porque eles perderam os argumentos, não tinha mais o que falar. E esses líderes, eles estavam acostumados a serem chefes, a darem a última palavra. Mas eles tiveram a última palavra de homens comuns, simples pescadores, mas que enfrentaram com coragem, uma coragem incrível, porque veio da confiança em Deus. E o homem que havia sido curado estava lá de prova. Então não tinha como eles falarem que nada tinha acontecido, que não tinha acontecido milagre algum. Aquele homem curado, em nome de Jesus, era a prova maior. Então, os líderes religiosos falaram: bom, vamos resolver isso aqui, leva eles para lá, leva esses homens lá de volta para a prisão, que a gente precisa conversar aqui e resolver. E aí eles ficaram se perguntando sobre esse assunto. O que a gente vai fazer agora? Como que a gente pode resolver? Nós não podemos deixá-lo sair assim falando que foi em nome desse Jesus. Nós temos que evitar que eles espalhem essas notícias aí. Bom, todo mundo já viu, todo mundo já está sabendo que houve esse sinal aí em toda Jerusalém, está todo mundo falando. Mas nós não podemos deixar que eles falem neste nome. Vamos
adverti-los para que eles não falem mais nesse nome desse Jesus aí. Então, eles chamaram Pedro e João. E aí eles falaram: vocês não vão mais falar que fazem esses sinais em nome desse Jesus. Criança, que como vocês podem imaginar que Pedro falou nessa hora, hein? Eu vou ler para vocês. Os senhores acreditam mesmo que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Sem saber o que fazer, crianças. Não tinham o que fazer. Aqueles líderes religiosos, então, insistiram na advertência. Falaram para Pedro e João não mais falarem em nome de Jesus e os deixaram partir. E o povo que estava lá dentro do templo continuou louvando e reconhecendo o poder de Deus que tinha se manifestado na cura daquele homem paralítico, que antes não podia andar, mas agora estava andando, e louvando a Deus por isso. E Pedro e João continuaram proclamando as boas novas sobre Jesus. E eles viviam com a verdadeira confiança em Deus, por causa do Espírito Santo de Deus que os ajudava. E eles sabiam que não importava o que acontecesse de ruim, de assustador, de desafiador, nada. Deus estaria sempre com eles. E isso, crianças, acontece com vocês também hoje. E é verdade hoje. Deus está sempre com você, não importa o que aconteça. Vamos orar então, agradecendo a Deus por isso? Querido Deus, nós agradecemos por ter nos criado e por nos amar e por estar conosco sempre. Eu peço que o Senhor nos ajude a viver com confiança e porque sabemos que você está sempre presente para nos ajudar. Nós te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Crianças, assim como Pedro e João, que escolheram seguir a Jesus, nós também, quando escolhemos seguir a Jesus, o Espírito de Deus está sempre conosco, não nos abandona nunca. Sempre que você tiver dúvidas, ou então uma situação difícil, ou então uma tristeza no seu coração, tenha certeza que você tem sempre um ajudante que lhe dará forças para continuar e te guiará a fazer as escolhas sábias também. Se você estiver preocupado com medo, com um probleminha que está incomodando lá o teu coraçãozinho, bem difícil de resolver, lembre-se, Deus está com você, não importa o que aconteça. Lembra do nosso versículo? Vamos falar de cor agora? Por isso, podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é o meu ajudador, portanto, não temereis. Não temerei. Em Hebreus 13:6. Crianças, até a próxima, que Deus te abençoe.